Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Mesa. É nessa mesa que você se farta do alimento que vem diretamente do céu. Nós estamos no episódio 32 e hoje com uma convidada de honra, a Lu, essa mulher de Deus, que é uma mulher que vem iluminando a nossa vida, a vida das pessoas que estão ao redor dela. Amém. E venha participar conosco de mais esse episódio. Já vai compartilhando, porque a gente sabe que vai receber algo muito poderoso do Senhor. Amém. Então, sem mais delongas, venha com a gente para mais um episódio do podcast Na Mesa! Olá, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Muito obrigada por mais uma vez vocês estarem aí sentados para ouvir, para se deliciar com esse banquete maravilhoso que já está na mesa aqui. Deus já preparou o maná do céu para nós hoje. E nós temos uma convidada especial, mulher de Deus, no qual nós amamos muito. E nós temos como uma referência de mulher de Deus. Por isso que nós trouxemos aqui, que nós sabemos que as pessoas que aqui sentam são pessoas que vão edificar a nossa vida. Por isso que a Lu está aqui. É uma pessoa que nós conhecemos, sabemos quem ela é em Deus. E nós a convidamos por conta disso. Então, eu vou apresentar para quem não conhece. Essa aqui é a nossa irmã, Luciana. É casada com o irmão Emerson há 27 anos? 27 anos. 27 anos. É forte. Ó, ela já é mãe de 2 garotões. Sim. Um de 19. O Vinícius, de 19 e o de João 16. Pedro, de 16. Meu Deus, tudo moço Tudo já. moço. Dá de Eita, boa glória. de cuidar, né? Sim, Ela trabalha na obra há muitos anos. De conversão, quanto tempo, Lu? eu tenho de conversão 46 anos. Eita, Meu glória. Deus. Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho de É experiência. forte. E nesse momento ela é supervisora de células e trabalha assiduamente na obra do Senhor. Para vocês terem uma noção do amor e o encargo que essa mulher tem com a obra de Deus, né? A gente fala que tantas pessoas servem a Deus de qualquer jeito, faz de qualquer jeito, ou quer usar o púlpito para se aparecer, para querer, né, se vangloriar, mas a Lu não. Ela tem um coração de servir ao Senhor com amor e devoção mesmo. Jesus. Eu fiz esse convite para a Lu 1 ou 2 dias depois do falecimento do seu pai, né, Lu? Sim, E ela, de pronto, sem hesitar, ela aceitou, gente. amém. Quantos no lugar dela falaria, não, nesse momento eu não posso, eu tô num momento de luto, eu tô num momento que eu não tem como. E a gente entenderia, porque é um momento difícil. Sim. Mas ela, de pronto, aceitou e tá aqui, gente. Amém. Então, só nisso a gente vê o tanto que ela ama a palavra do Senhor e a obra do Senhor. Então, a gente já sabe que o banquete já tá na mesa. Amém. Vamos lá? Lu, fica à vontade. Ai, para mim é uma alegria estar aqui com vocês, né? É uma honra e é uma oportunidade ímpar. Porque sempre que eu recebo um convite, eu nunca falo não, né? Para mim, eu disse sempre para o Senhor, o salmista Davi disse, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Então, eu nunca vou dizer não, né? Só se eu não puder mesmo, mas para mim estar aqui com vocês, nessa mesa, né? É uma honra, é uma alegria, é um privilégio. Vou aprender muito com vocês também, Amém. né? Glória a Deus, é isso aí, Lu. E hoje o tema, como a gente já falou, né, Dani? É a Sim, bondade do verdade. Senhor. Então, é um tema muito forte. Acredito que independente da fase da vida que você esteja passando, em algum momento alguém fala assim, será que Deus me ama? Será que realmente Deus se importa comigo? Então vamos falar sobre isso hoje. Sim, vamos falar da bondade de Deus, né? A gente escuta muito uma frase que fala assim, Deus é bom em todo tempo Deus é bom, né? É uma frase que todas as pessoas eu vejo falar isso daí. Mas Deus é bom em todo tempo? E no tempo ruim ele é bom? É. E quando ele diz não, ele é bom? É. Também. Porque o não dele nos preserva, né? O não dele nos esconde nele. Muitas vezes a gente está pedindo uma coisa para ele e ele vai falar, não vou te dar. Quantos não nós já recebemos, né? Na hora esse não parece tão, ai, Deus não me ama. Ah, por que o senhor falou esse não? Mas depois a gente vai refletir e vai ver os livramentos que o não foi na nossa vida. Então, o não também é muito bom. E nós, a Dani ainda não é mamãe, mas quando ela for, ela vai ver. Quando nossos filhos nos pedem algo, né, Mari? Que a gente vê que não é bom, a gente fala, filho, não é por aí. Né? Mas por quê? Aí vem os porquês, né? Mas por quê? Aí você vai explicar porque aquilo não é bom. Sim, E está preservando a vida deles também. Assim é o nosso Deus, sim. né? E nem sempre eles entendem, mas a gente tem que manter, Não, né? e muitas vezes nós somos como nossos filhos. Muitas vezes a gente não entende, mas lá na frente a gente vai entender. A palavra de Deus diz assim, aquilo que eu faço agora você não entende, mas você vai entender lá depois.
né? Então, a palavra sempre está ali para nos orientar. É verdade. Então, a bondade é algo assim que eu vejo que é algo muito forte de Deus nas nossas vidas, né? E quando a Mari falou para mim que a gente vai... Esse mês comemora o Dia Internacional da Mulher, né? Verdade. Então, quantas coisas Deus, através da sua palavra, nos ensina. A bondade dele alcançou tantas mulheres. Muitas mulheres a bondade do Senhor alcançou, né? Sim. E nós também estamos dentro desse alcance. Sim, com Graças a certeza. Né? Graças a Deus por isso. E aí Deus foi ministrando no meu coração algumas mulheres da palavra de Deus, que foi a bondade dele que alcançou e chegou na vida delas, né? Uma delas que Deus falou muito forte no meu coração foi sobre uma órfã que existe na Bíblia, que é a Esther, né? Órfã de pai e mãe. Você pode estar nos assistindo e pensar, eu também estou nessa situação, né? Estou abandonada, talvez não é por pai, por mãe, é abandonada pelo marido, é abandonada pelo namorado, né? Então, na vida dessa jovem, uma judia, talvez ela não tinha esperança. Ela foi criada pelo tio dela, o Mardoqueu, mas Deus entrou em cena, né? E assim como ele entra nas nossas vidas, na vida de vocês que estão nos assistindo, ele faz algo novo através da bondade dele. Então, a bondade do Senhor alcançou aquela jovem, né? O rei foi abandonado pela rainha Vasti e houve um edital de um concurso de beleza. Olha só, naquela época já tinha um concurso de beleza, né? E aquela moça se inscreveu naquele concurso. Mal sabia ela que a bondade do Senhor iria alcançá-la e mudar o destino dela, não somente o dela, mas de toda a sua nação, né? Então, aquela mulher chegou no palácio, talvez ela chegou tão tímida, a Bíblia não relata, mas a Bíblia nos leva a gente refletir, andar por ela, imaginar, né? Mas e Deus foi dando graça para ela através de quem? De Mordecai, o servo lá do rei, foi orientando ela, faz assim, faz assado, né? E ela foi fazendo tudo. Então a gente vê a obediência dela também, né? Talvez ela podia falar, não, eu não vou fazer, não, eu não quero fazer assim, eu quero fazer do meu jeito. Não, mas a bondade do Senhor estava estendida sobre a vida dela. E quem foi escolhida entre todas aquelas mulheres? A rainha Esther, né? A bondade de Deus chegou até a vida dela. Então, eu não sei o que você está passando, né? Não sei qual que é a sua luta, a sua dificuldade. O dela foi os pais que... A Bíblia não disse se eles foram assassinados, se eles morreram de alguma coisa, mas ela ficou órfã. E eu não sei como que você está nessa noite. Você vai ver, talvez à noite ou amanhã, de manhã, mas eu quero te dizer que assim como a bondade do Senhor alcançou a vida da rainha Esther, ela também vai te alcançar. Amém. Né? Porque como nós falamos aqui, Deus é muito bom. E tem muitas coisas, Mari e Dani, que as pessoas elas confundem. Ah, mas porque Deus é bom. Ele é bom, ele não é bobo. Né? Muitas pessoas acham assim, eu vou fazer, mas Deus é bom. Né? Ele vai passar a mão na minha cabeça. Não, ele é um pai amoroso, ele é um pai zeloso e ele nos corrige, né? E muitas vezes a correção dele, aos nossos olhos, não é boa. Às vezes a gente vai fazer algo que vai entristecer o coração do Senhor e ele, para não nos perder, ele vai usar com a bondade dele. E muitas vezes ele vai usar com a vara da correção, né? Então, até os nossos pais naturais, quando a gente era criança, quando a gente fazia alguma coisa, né? Hoje em dia não, mas eu entrava na chinelada, né? Mas os nossos pais nos corrigiam, né? Então, a bondade do Senhor alcançou a vida de Esther e ela salvou o povo dela. Então, eu quero te dizer que através da bondade do Senhor, a bondade dele não vai só te alcançar, ele vai alcançar todos aqueles que estão à sua volta, né? Como aquela rainha, ela se posicionou, ela disse que se tivesse que morrer, ela morreria, mas ela se prontificou, ela orou, ela jejuou, ela pagou um preço, mas a bondade do Senhor tirou ela lá do anonimato, uma órfã, talvez alguém que não tinha uma esperança, mas a bondade do Senhor foi lá e a trouxe para ser uma rainha. Então Deus, a palavra dele fala que Deus faz o homem, uma mulher, se sair do monturo e se sentar entre os príncipes, né? E ela foi além de uma princesa, ela se tornou uma rainha. Amém. Então a gente vê o amor, a bondade do Senhor. Quando você me convidou, algo assim saltou no meu coração sobre a bondade de Deus, né? É muito bom falar que Deus ele é bom mesmo, ele é generoso. E eu estava vendo no dicionário o que significa bom, né? Eu até marquei aqui, ó.
Bondade é uma qualidade de quem tem uma alma nobre. Então, o nosso Deus, ele é nobre, né? E fala também que ele é quem é benigno. Então, a benignidade do Senhor, né? Tem um salmo, se eu não me engano, é o 136 que fala: o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Foi o Senhor que livrou o povo, porque a sua benignidade dura para sempre. Né? É o salmo 136. Ela vai falando do amor de Deus, da bondade do Senhor. O Senhor livrou o povo do Egito, porque a sua benignidade dura para sempre, porque a sua bondade dura para sempre. E como a gente está no mês das mulheres, né? Então eu fui folheando na Bíblia como a bondade do Senhor alcançou tantas mulheres. E mais uma que Deus falou assim no meu coração, muito forte, foi sobre duas mulheres, duas parteiras, Puá e Cifrá. Você vai falar, mas que nome que é esse, Lu? Mas está lá na Bíblia. Puá e Cifrá. Foram duas mulheres que a bondade do Senhor fez algo tão forte na vida delas, tão impactante, que naquela época, Faraó deu um decreto, que era para matar todos os meninos que nascessem do sexo masculino. E no nosso tempo também não é diferente. Quantos decretos existem por aí? Não é verdade? Quantas coisas que vão ao contrário com o que a palavra de Deus está falando. A gente não está aqui falando de religião, de igreja, mas a gente está falando de coisas que vão contrárias à palavra de Deus, né? Pecado não deixou de ser pecado. E elas foram orientadas a matar aquelas crianças. Como parteiras, elas estavam ali para obedecer a ordem de um faraó, a ordem de um governante. Mas elas, como elas serviam ao Senhor, a Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então a bondade do Senhor já estava dentro delas. Elas não tiveram coragem de matar aqueles meninos. E o rei percebia que os meninos iam só crescendo. Eu dei uma ordem para elas matarem, por que elas não matam? Porque a bondade do Senhor chegou em primeiro lugar. E quando o faraó perguntou para elas, por que essas crianças elas estão vivas? E elas falaram, isso é porque as mulheres hebreias, elas são muito espertas. Antes da gente chegar, as crianças já nasceram. Então, eu quero dizer para você também, que hoje a gente vive sobre leis, sobre decretos, mas eu quero te dizer que assim como aquelas duas mulheres fizeram a diferença naquela geração, naquela época, imagina elas crescerem, elas verem o tempo passando, e ver aquelas crianças crescendo, olharem para aquelas crianças e dizerem, eu pude fazer a diferença na vida dessas crianças, né? A bondade do Senhor foi tão ímpar na vida delas que elas não mataram. E Jesus não veio para a morte, ele veio para trazer vida, né? Então, se a gente está alinhado para esse propósito, eu não sei qual é o seu propósito. O propósito daquelas duas parteiras foram salvar aquelas crianças, né? Então Deus usou órfãos, usou parteiras, ele usa N formas, né? A multigraça do Senhor nas nossas vidas, né? E às vezes na simplicidade, né, Lu? Tem gente que acha assim, mas isso é tão pequeno, só na minha casa, cuidando do filho, ou servindo do meu marido. Mas às vezes é o propósito do Senhor. Sim, e vale muito a pena. Porque às vezes seu filho ali vai ganhar uma geração e você não sabe. Então, às vezes, pode parecer pouco, mas se for dentro do propósito... É muito. É tudo, né? É tudo. E vale muito, né? E hoje em dia, infelizmente, as mulheres não querem mais cuidar dos filhos. Elas acham que isso é um peso. Não é um peso. É uma honra, né? Lá na frente elas vão ver que valeu a pena, né? E falando assim de outras mulheres da palavra de Deus, se a gente for ver de Gênesis e Apocalipse, né? Uma mulher também que a bondade do Senhor alcançou, não só ela, mas o marido dela, foi Eva, a primeira mulher que o Senhor criou. Ele criou os animais, ele criou tudo. E Adão estava só. E ele disse, não é bom que o homem esteja só. Então a bondade do Senhor alcançou Adão. Né? Através de quem? Ele falou assim, falhei uma adjuntora, uma auxiliadora, uma mulher idônea que vai te ajudar. E quantas vezes os maridos estão por aí, borocochô, a Dani ainda não casou, mas ela vai casar, e ela vai ver como é bom ser uma auxiliadora, uma adjuntora, uma ajudadora, vale a pena. Vamos chegar nessa bênção. Vai sim, em nome de Jesus. E a bondade do Senhor foi tão grande na vida de Adão que ele falou, olha, dorme um pouquinho, eu vou tirar de dentro de você, da tua costela, do teu lado, uma mulher que vai te ajudar. Então eu posso ver assim também na vida de Adão. A bondade do Senhor gerou graça sobre a vida dele. Imagina a hora que ele acordou daquele sono, né? Ele viu, esse daí é ossos dos teus ossos, é carne da tua carne.
Então ali a gente pôde ver a bondade do Senhor. Então, Na hora ele parou de catalogar os animais. Sim. Agora tem outra função. Agora tem outra função, vou cuidar da minha esposa, né? Então a gente vê a bondade do Senhor, assim, a generosidade de Deus. Muitas vezes a gente se sente só, como Adão ele se sentia só. Mas a bondade de Deus, ela nos alcança de uma forma que até nos constrange, né? Ele é tão bom que a bondade dele muitas vezes nos constrange. E eu quero falar para você, se você está se sentindo assim tão longe de Deus, tão vazia, você possa clamar a esse Deus que a gente está falando aqui essa noite. E vale a pena servir Ele. Vale a pena gastar todos os seus dias com um Deus tão bom, um Deus que já traçou um plano para cada uma de nós que estamos aqui, para você que está nos ouvindo. Amém. Que a bondade dele vai te alcançar. O salmista Davi, ele fala um salmo que eu amo muito, que é o Salmo 23, o versículo 6. Ele tinha uma certeza que nada, ninguém tirava isso dele. Ele dizia assim, ó, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão quando? Só hoje? Semana que vem? Amanhã? Não. Todos os dias. Então eu quero te dizer que até o teu último fôlego de vida, a bondade e a misericórdia vão te alcançar. Imagina você estar andando na rua, muitos... Aqui não é uma cidade grande, mas alguém está seguindo uma pessoa, o que ela já pensa? É um assalto, é um bandido. Mas aqui está falando que a bondade e a misericórdia do Senhor, elas vão nos seguir todos os dias da nossa vida. Então, amanhã, a hora que nós abrirmos os olhos, se for permissão do Senhor, a bondade e a misericórdia do Senhor, elas vão nos seguir. Você entrou no banco, ela está te seguindo. Você foi no supermercado, a bondade está te seguindo. Aonde você entrar, aonde você sair, aonde você pisar a planta dos seus pés, a bondade e a misericórdia do Senhor vai nos seguir todos os dias das nossas vidas. Deuteronômio acho que fala também disso. Né? Sim, a Deuteronômio vai falar das bênçãos, né? As bênçãos vão te alcançar. Bendita na fazenda, bendita na cidade, bendito é o fruto do teu ventre. Então, olha onde a bondade do Senhor vai. Até o nosso último suspiro, até o nosso último fôlego, a bondade do Senhor nos seguiu, nos alcançou. Então, vale muito a pena. Meu Deus. Falando em mulheres da Bíblia, né, que o Senhor alcançou, me fez lembrar de Abigail. Sim. Que salvou toda a sua família, só o seu povo, porque Sim. Davi ia acabar com tudo. Fazer um extermínio lá, né? Se ela não vai lá e usa a palavra de sabedoria para libertar o povo, sim, todo aquele povo estaria morto e depois Deus alcança ela de novo com a bondade e faz ela se tornar esposa do rei. Vale a pena, né? Então, nós como mulheres, a gente precisa pedir isso para o Senhor, né? Essa sabedoria, essa graça, esse favor. Porque nós vivemos uns dias difíceis, né? Onde o errado é certo, onde o certo é errado. Se você é uma mulher submissa, você é tonta, você é quadrada, né? Porque muitas pessoas acham que ser submissa é você ser escrava do marido. Não. É você estar sob uma missão. É você auxiliar, é você ajudar. Então, a Abigail, ela entra em cena, ela se prostra diante daquele rei e ela pega a culpa para ela. Ela, rei, eu me coloco aqui na brecha, eu me posiciono pela minha casa, e aquela mulher salvou toda a sua família. Até o marido que era louco, como diz, porque Nabal quer dizer que ele é louco, né? Até Nabal foi poupado ali. Lá na frente Deus vai morrer, Deus vai tirar ele, mas não foi nesse momento. Foi pela a sabedoria daquela mulher. Então, vale a pena nós estarmos posicionadas, né? Debaixo dessa bondade, debaixo da vontade soberana do nosso Deus. E outras mulheres, tantas mulheres da Bíblia, né? Ana nos chama muita atenção, né? Ana, uma mulher que ela era humilhada, uma mulher que era debochada pela sociedade, porque que naquela época não é igual hoje. Se você não pode ter filho, você pode adotar, não é verdade? Você não é tão criticada, mas naquela época, quem não tinha filhos era uma vergonha. E além dela não ter filhos, ela ter essa vergonha, ela tinha uma rival dentro da sua própria casa, chamada Penina, que com certeza humilhava ela muito. Nascia um filho, ó, olha aqui, ó meu troféu aqui, ó, eu tenho, você não, né? Mas um dia aquela mulher, ela se posicionou, ela foi até o templo, ela buscou a presença do Senhor, né? Ela foi atrás de alguém que era não somente bom para realizar alguma coisa, mas de alguém que podia intervir na causa dela. Alguém que se preocupa com as nossas dores, com as nossas lágrimas. Eu não sei o que está infértil aí na sua vida, né?
Talvez você quer ter um filho, talvez você quer ter uma casa, talvez você quer ter uma saúde, talvez você quer ter a sua família totalmente estruturada, que você possa nessa noite, eu falo noite porque depois vai passar várias vezes, né? Você possa se posicionar como Ana, uma mulher que viu através da sua dedicação, da sua renúncia, ela falou, Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou te devolver. Ela não foi egoísta. Sim. Ela não queria o filho só para ela. Não, sim. Senhor, se o Senhor me der, eu vou te devolver. Você vê que sabedoria, ela foi no lugar certo. Recorrer, né? Eu lembrei da mulher sunamita. Sim. Também foi recorrer no lugar certo no momento de aflição. Né? No momento de aflição, uma mulher que mostra equilíbrio, né, Mari? Porque total. O filho dela estava morto em casa. Lá em cima e ela não gritou, ela não contou pro marido, ela não esbravejou, não. Ela foi atrás de quem podia dar a solução. E ela viu a bondade do Senhor trazendo de volta a vida do seu filho. Todos que interceptavam, paravam, ela perguntava, como é que tá tudo bem? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Né? Tudo bem. Se tá morto lá, mas tá tudo bem. Então ali a gente vê nesse vai tudo bem, já tá vendo a bondade do Senhor. Sim. Olha, infelizmente ele tá ali morto. Mas não é essa, a última palavra não é essa. O decreto final não é esse, porque eu vou atrás de quem pode me socorrer. Né? Então eu quero te dizer que se você também está passando por momentos de aflição, momentos de angústia, momentos de dor, momentos de desesperança, eu quero te dizer que você pode clamar. Eu quero clamar. Eu vou clamar a quem? A esse Deus bom. Amém. A esse Deus que um dia um jovem rico chegou nele e disse para Jesus, mestre, né? O que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? Ele, antes de falar isso, ele chamou Jesus de bom. Aí Jesus fala assim para ele, bom é só Deus. Então, o próprio Filho de Deus, Jesus, que é Deus, ele não tomou aquela glória para si. Ele diz, bom é o meu Pai. Né? Então, olha o que Jesus nos ensina, uma maturidade. Ele não tomou aquela glória para si, ele disse, bom é Deus. Isso nos ensina também, quando Deus fizer algo na nossa vida, a nós darmos a honra e a glória a Ele. Olha, foi o Senhor quem fez. Isso é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor é para o Senhor. Porque quando a gente quer pegar a glória dele, né? Muitas vezes a gente vai fazer como a palavra de Deus diz que aquele homem que ele tomou a glória para si, foi lá no pasto comer capim, né? Então a Bíblia nos ensina que toda a honra, toda a glória sejam dadas somente ao nome do Senhor. E a palavra de Deus também nos ensina de outras formas que eu estava pesquisando e lendo. E quando a gente lê, muitas de nós gostamos de algumas histórias que marcam nossas vidas. Na hora que você lê, você fala, nossa, eu me identifico tanto com isso aqui. E uma das histórias que eu acho linda também é sobre uma menina. Né? A gente está falando da mulher, mas também tem a menina, tem a jovem que está nos ouvindo. Uma menina que foi vendida como escrava. Imagina, ela foi vendida como escrava. Hoje em dia não tem mais a escravidão, graças a Deus. Amém. Mas aquela menina foi vendida na casa de um capitão. Ela foi chegar na casa de Naamã, um homem que tinha tudo, mas ele era leproso. Ele tinha uma deformidade, ele não tinha saúde. E ela podia ter feito o quê? Quero nem saber. Ele que está doente, eles me trouxeram da minha pátria para cá, me compraram. Eu sou escrava, mas ela era só escrava no papel, porque ela era livre. Aquilo me chama muita atenção. Ela era escrava, mas ela era livre. E a bondade que habitava dentro dela alcançou aquela família. Ela chega na patroa e fala assim, olha, eu conheço alguém lá em Israel, um homem de Deus, e se o seu marido for lá, ele pode curá-lo. Quer dizer, a bondade do Senhor exalava tanto dentro daquela menina, a gente não vê o nome dela, mas ela não era presa, ela não tinha cadeias, ela não tinha algemas, e ela livre, dentro da mente, dentro da alma, dentro do coração, que ela mostrou a generosidade do Senhor na vida dela. E ela disse, olha, se ele for lá em Israel, lá tem alguém que pode curá-lo. Então isso nos ensina que não depende da circunstância. Talvez a gente está numa circunstância não é favorável, é contrária, mas a gente tem algo dentro de nós que é bem mais forte, que é a bondade do Senhor exalando nos nossos poros, e a gente tem tanto para dar. A Bíblia fala assim que dentro de nós fluirão rios de água viva. Então, tudo que a gente precisa para dar para o outro, para falar, já está aqui dentro de nós. É só a gente pôr para fora. É só a gente se posicionar. É só a gente estar aqui no podcast, na mesa e falar, né? Porque Deus, ele diz assim, abre a tua boca que eu vou te encher.
Abre a tua boca que eu vou falar através de você. Então, essa menina nos ensina algo tão rico. A Bíblia não conta que quando ele volta, se ele libertou ela, mandou ela para casa dela, mas talvez sim, né? Porque ela foi tão generosa. A bondade era algo que estava tanto ali dentro dela que ela não quis só Deus para ela. Ela falou, lá em Israel existe alguém que pode ajudar e curar ele. Então, que nós sejamos como essa menina, né? Que tudo que Deus tem colocado de bom nas nossas vidas possa exalar na vida das outras pessoas. Muitas vezes a gente está na fila no supermercado, numa padaria, numa sorveteria, você escuta uma conversa, ali Deus já deixa para você entrar, né? E pôr para fora tudo que está dentro de nós, que são coisas boas que o nosso Deus tem para nós, Sim, né? tem que ser fonte, não represa, né? Sim, isso mesmo. Fonte, não represa, isso mesmo. E você falando de salmos, quantos salmos, né? Eu estava observando aqui, tinha notado, mas se você for ver, salmos o tempo todo fala da bondade de Deus, né? Sim. O tempo todo Davi Muitos falam, louvai ao Senhor porque Ele é bom e seu amor dura para sempre, né? Como eu já disse, que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito. Então, é engrandecer ao Senhor, é dar glória a Ele, né? Então, Ele é um Deus tão bom, que é de geração em geração, né? Vai passar para mim, vai passar para os meus filhos, vai passar para os meus netos, para os meus bisnetos. Ele fala que é até a terceira e a quarta geração. Então, tudo que a gente tem está dentro de nós. Alguém um dia plantou uma sementinha dentro de nós, né? E essa sementinha foi plantada no meu coração quando eu tinha 6 anos. Eu falei que era 46, mas é 44, né? A minha avó, hoje ela tem 91 anos. E ela plantou uma sementinha de bondade, do amor de Deus sobre a minha vida quando eu tinha 6 anos. Ela falava assim, olha, eu não vou mais te levar na igreja, você não para, você corre de lá, corre pra cá. Aí eu ainda brinco, vó, não fala perto dos meus filhos não, vó. Aí ela falou, mas eu não desisti de você. Então a bondade do Senhor foi tão grande na vida dela que me alcançou. E tudo que eu sei hoje da palavra de Deus, eu agradeço em primeiro lugar ao Senhor, porque a bondade, a graça dele me alcançou, e a minha avó, que não desistiu de mim. Foi verdade que eu entrei na igreja de 5 para 6 anos também. Minha mãe se converteu. Sim. Primeiro dia ela foi sozinha, o segundo eu já acompanhei ela. Que bom. E uma musiquinha que eu aprendi quando eu tinha essas idades é que fala assim, Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom pra mim. Então ele é bom pra mim, né? Então desde os meus 6 anos eu pude viver essa bondade, né? A bondade do Senhor através da palavra, através dos ensinos. Se você me perguntar as musiquinhas de criança que cantava lá no berçário, eu sei cantar, porque tá tudo aqui dentro do meu coração. É engraçado, Lu, que essa idade, né? Fala assim, mas tô pequena, lembra de alguma coisa? É criança, vai brincar e tal. Mas é interessante que depois que a gente atinge a fase adulta ou até mesmo na juventude, aquilo fica. Fica, ninguém tira. A pessoa pode desviar, pode o que for, aquilo fica latente, verdade. ele marcado, você tá marcado para sempre, isso fica marcado. E eu lembro assim que hoje, né, na fase adulta, eu vejo coisas, né, processos que eu passei de criança que muito provavelmente eu não teria suportado, minha vida teria sido totalmente diferente se eu não tivesse inserida naquela fase. Sim, é verdade. E a Bíblia nos ensina que ensina a criança no caminho onde ela deve andar. Ensina ela desde pequenininha. Porque ela tá ali. Muitas vezes a criança desenhando do teu lado na igreja, você fala, ele não tá prestando atenção. Ele tá prestando atenção em tudo. É um louvor, né? Que fica na cabeça. E sempre também, quando a gente tiver a oportunidade de estar na mesa com nossa família, nossos filhos, mesmo eles pequenininhos, quando Deus proporcionar algo, olha, filho, o papai e a mamãe conseguiu trocar o carro. Olha, foi a bondade do Senhor. Foi a bondade dele que deu saúde para o papai, deu saúde para a mamãe. Então, sempre já inculcar na cabecinha da criança, não é somente o pai, através do esforço, que vai conseguir. Não. Você conseguiu uma promoção, olha, meu filho, é a bondade de Deus. Sempre falar. Eu ensinava meus filhos desde pequeno. Eles pediam alguma coisa, talvez eu não tinha na hora aquele recurso. Ó, vamos orar. Sim. E aí eles viram que o Senhor movia, que Deus fazia. Olha, foi a bondade do Senhor. Fica marcado. É inculcar na cabecinha deles, olha, Deus realmente, ele é bom. Né? Teve um pastor que ouviu um testemunho que ele conta que desde pequeno a mãe dele era versículos na casa inteira pregado. Então tinha na geladeira versículo pregado e onde ia tinha versículo da Bíblia. Assim, eu decorei muito facilmente a Bíblia porque minha mãe deixava escancarado em várias partes da casa.
Então, e ela renovava, não era sempre os mesmos versículos, ela ia trocando. Esperta, né? Então, Sim. e eu falei assim, é isso, né? Ela tá semeando. Então, vai abrir a geladeira, olha lá, pá, né? Mesmo que não queira, ele vai Sim, ler. vai ficar ali, você vai ser injetado dentro da tua alma, do teu coração, né? E no Salmo 106, do 1 ao 2, eu peguei, até marquei na NVI, ele fala: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Aí ele diz no versículo 2: quem pode contar todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito? Quem pode louvá-lo como Ele merece? Então, a gente tem tantas coisas que Deus tem feito por nós, né? Que a gente ainda seria muito pouco a gente tem um louvor que fala: uma vida é pouco para te amar, me dá eternidade. Então, quer dizer, uma vida ainda é pouco para a gente agradecer Ele. Muitas vezes são coisas tão pequenas aos nossos olhos, mas só da gente poder respirar, da gente enxergar, da gente ver. E você vê que pra gente conseguir notar essa bondade, a gente precisa ter gratidão, né? Sim. Se a gente não for uma pessoa grata, a gente não Não. vai ver a bondade de Deus. Nunca. A gente precisa pôr essa lente, Sim. né, nos nossos olhos, pra gente poder visualizar o Senhor como um ser bom. Porque senão a pessoa é uma pessoa que só murmura, vê tudo. Sim. Então Deus, pra ele é um tirano. Não, Deus não me ama, Deus não. Sai desse vitimismo, né? E começa a ser mais grato. E tem uma frase que fala que a gratidão é a memória do coração. É verdade, né? E quando a gente reclama muito, ao povo no deserto. Nossa. Deus tinha a terra prometida para eles, eles iam passar, se eu não me engano, acho que era 11 dias, ficaram 40 anos, porque só murmurava, só reclamava. Isso não agrada o coração de Deus. 40 anos ainda não entrou. Ainda não entrou. Só entrou Josué e Caleb, daquela geração. Né? Então, eu aprendi também assim, que quando acontecer uma situação contrária, às vezes a gente quer reclamar, a gente quer murmurar. Não, Senhor, é uma bênção. É fácil fazer isso? Não. Mas é algo que a gente vai nos disciplinando. Sim. Vem a luta, vem a dificuldade, Senhor, olha, tá difícil, mas com a tua ajuda eu vou conseguir. É como você falou, Mari, da sunamita. Estava muito difícil para ela ali. A morte, quer A dizer, morte, era o fim. Não tinha mais solução, mas ela se posicionou. Ela não, eu vou reverter essa situação através da minha busca, através da minha atitude. Aquela mulher nos dá um ensino de equilíbrio, de, nossa, né? Total, um equilíbrio emocional. Sim. Fantástico, né? E também eu percebo assim que quando vier uma adversidade, você começar a louvar. Porque o louvor quebra as cadeias, o louvor, você está louvando, você está glorificando ao Senhor. Deus habita em mesmo. Em meio aos louvores, você está rendendo graças para Ele. E o inferno, ele se enfurece. Está acontecendo tudo isso na vida dele, na vida dela, e ela ainda está louvando. Ela está glorificando ao Senhor. E assim, trazendo para o meu dia a dia, né? O meu filho João Pedro, hoje ele tem 16 anos. Quando eu estava grávida dele, eu ia sempre na oração da manhã, na Assembleia de Deus do Belém, que a minha irmã pertencia lá. Vamos comigo? Vamos. E todas as vezes que eu ia lá, a irmã Maria, que hoje ela já dorme no Senhor, ela colocava a mão na minha barriga e ela falava: Deus, manda muito oxigênio. Eu falava: meu Deus, mas por que essa mulher só ora por oxigênio pro meu filho? E todas as vezes que ela me via: Senhor, manda muito oxigênio. E quando o João Pedro nasceu, ele foi tirado um pouco antes do tempo, tipo uns 12 dias, bem antes. E o que mais meu filho precisou foi do oxigênio. Então a gente vê a bondade do Senhor nessa situação. O cuidado dele. Meu filho, dentro da minha barriga, todas as vezes que ela me encontrava, ela colocava a mão no meu ventre e declarava: Senhor, manda muito oxigênio. Então o que o meu filho mais precisou foi do oxigênio. Então a gente vê a bondade do Senhor, o cuidado dele, o zelo dele. Então eu quero te dizer que ele é um Deus amoroso, que ele é um Deus cuidadoso, que ele é um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Talvez você pode pensar: Deus me esqueceu, Deus não se lembra de mim, quanto tempo eu tenho clamado, quanto tempo eu tenho orado, né? Mas eu quero te dizer que o Deus de bondade, que o Deus de graça, que o Deus que muda a história, como ele mudou do meu filho, que se ele não tivesse esse oxigênio, ele não estava mais vivo. Mas esse Deus que alcançou a vida do meu filho, que hoje já tem 16 anos, é o mesmo Deus que pode mudar a sua vida, o seu destino, a sua história, a sua casa. Então vale a pena servir esse Deus bom, né? Amém. Teve um pastor americano também, que ele veio, não sei para onde que ele estava, de carro, e roubaram o carro dele, carteira estava dentro, um monte de coisa, né? E a mulher dele desesperada, falou: meu Deus do céu, e roubaram e tal. E veio naquele momento, ele estava indo fazer a obra do Senhor, pregar, né? E aquele momento, aquela vontade de falar: pô, Deus, né?
Dá uma força aí, né? Sim. E ele falou assim, não, amor, isso só pode me fazer pensar uma coisa. Ela falou o quê? Deus quer dar um carro novo pra gente. Era otimista, né? Olha só. Nossa, demais. Entendeu? Eu falei assim, olha a visão do cara. Imagina que, né, uma situação dessa, desesperar, ainda mais que Sim. tava com a carteira, Blasfemar. tava com o passaporte. Tô fazendo a tua obra, o senhor não cuida de mim. Olha só, então não vale a pena servir esse Deus, né? Verdade. Então o diabo já começa a mandar bombardear pensamentos ruins, né? Sim. E aí ele falou que deu uma segurada, a mulher dele tá, que nem a mulher de Jó, pra guerra de seu Deus e morrer. E ele lá, ele falou assim, não, amor, eu só consigo pensar numa coisa, porque Deus quer dar um carro novo pra gente. Ele tá arrumando essa oportunidade, Sim. né? Nossa, meu Deus. Ele viu a bondade em meio ao caos. Sim. Isso Ele declarou também, né, de alguma forma, por fé, né? Ele declarou para tentar confundir o inimigo. Sim. Né? E quando a gente faz isso, a gente está declarando para o inferno, né? Olha, como diz o Jó, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Aqueles 3 homens dentro da fornalha, ó, fica sabendo, rei, se ele nos livrar, ele continua sendo Deus. Se ele não nos livrar, ele é Deus do mesmo jeito. Né? Porque enquanto tá tudo bom, a gente glorifica, como diz o outro, glorifica de pé. Mas quando vem a adversidade, quando vem a luta, né? O meu marido, ele passou naquela época do Covid, ele, para quem conhece ele, daquele tamanho, eu tinha que dar banho nele, ele não conseguia tomar banho, e eu tinha que ser forte ali na frente dele. Mas quando eu entrava dentro do meu banheiro, ali era a minha válvula de escape, né? E a minha música, a minha oração era aquela: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na onde? Na palma de suas mãos. Então, muitas vezes a gente está vivendo uma situação que, no meu caso, ali era desesperador, porque meu marido com falta de ar, tomava o banho, era pior, mas o meu banheiro era a minha válvula de escape. Então, a Bíblia fala assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta, no teu secreto, que o teu pai que está lá vai te ouvir. E ele já tá lá. E ele já lá te esperando. E muitas vezes a gente corre atrás do A, do B, do C e não busca esse Deus bom. Esse Deus que é o que é mais prático, né? Tá na nossa casa, você fechar a porta. Sim, ele está ali nos aguardando. E a palavra de Deus também nos ensina de uma mulher, como está falando do mês da mulher, de uma mulher que os filhos, o marido dela morreu, os filhos dela eram o único bem precioso que ela tinha, né? E chegou os credores para levar os filhos dela porque o marido tinha uma dívida. E aí ela foi atrás de quem podia resolver, atrás do profeta Eliseu. E o profeta falou para ela: o que você tem na sua casa? Eu acho tão interessante que ela fala assim: a tua serva não tem nada. Muitas vezes acontecem coisas no nosso dia a dia, nossa vida corriqueira, e a gente fala: eu não tenho nada. Mas aí Deus fala: não, você tem. Aí ela falou assim: não, eu tenho um pouquinho de azeite. Aí o profeta falou para ela: então pega vasilhas emprestadas. Ele diz: não poucas, pega muitas. Entra lá no teu quarto com os teus filhos e clama. Quer dizer, os filhos viram a bondade do Senhor. Eles iam ser levados naquela época como escravos. Não é hoje que, se você tem uma dívida, você vai no banco, faz um financiamento, faz um empréstimo. Penhora alguma coisa. Penhora alguma coisa. E o bem mais precioso que ela tinha eram os filhos dela. E ela entra no quarto com aqueles filhos e Deus faz o milagre. Então, aqueles filhos, eles presenciaram a bondade de Deus. Então, a importância de nós colocarmos a nossa família à parte do Deus, o que Ele pode fazer. Olha, Deus fez isso, Deus fez aquilo. E não só na vida do A, do B, não. Para você contar suas experiências. Porque quando eu escuto a sua experiência, é muito bom. Quando eu escuto a experiência da Dani, é bom. Mas quando eu conto o que eu vivi, é diferente. Porque eu vivi aquilo que só Deus podia muitas vezes fazer. E o Senhor nos chamou para ser testemunhas, né? Sim. A gente é testemunha daquilo que a gente vive. Sim. E muitos estão vivendo só do que o outro fala, entra na internet, vou ver o que o outro fez. E as minhas experiências? E os meus caderninhos lá para mim anotar os milagres, as bênçãos que Deus já fez na minha vida. Né? Então, vale muito a pena fazermos como essa mulher. Ela entrou no quarto com os filhos e eles vivenciaram o que o Deus de bondade é capaz de fazer. Foi lá, pagou todas as dívidas e o profeta disse: olha, vocês ainda vão viver do resto. Você vai viver com a sua família, você vai desfrutar. Eu quero te dizer que você que está nos ouvindo, você busca esse Deus de amor, esse Deus gracioso,
para você poder desfrutar de tudo que ele tem para sua vida, né? Ele diz assim na palavra dele: eu, Senhor, sei os pensamentos que tenho ao teu respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar os fins que desejais. Mas ele fala: buscar-me-eis. Ele fala no versículo, mas e me achareis, quando você me buscar de todo o teu coração. Depende de uma atitude nossa, né? Sim, uma posição, né? E você falando da questão da gente ter nossas experiências, a gente poder tocar, né, aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. O salmista também disse em Salmos 34, no 8, diz: provai e vede que o Senhor é bom. Então, a gente tem que provar para a gente conhecer a bondade do Senhor. Tem que viver. Então, é joelho no chão, é leitura da palavra, renúncia. Não é esperar que a Dani vai lá, ela vai orar, ela vai meditar e vai trazer tudo mastigadinho para mim, glória a Deus, aleluia. Não, você vai ter que preparar o seu banquete, querida. Sim, verdade. Não vai viver só de tetê de nenê, não. Só de sopinha, não, mingauzinho, não. Você vai ter que ralar para fazer uma feijoada top. Igual essa que a Luciana. Porque a palavra de Deus fala assim, o apóstolo Paulo: quando eu era menino, eu falava como menino. Eu tomava um leitinho, mas agora eu cresci. E muitas pessoas ainda tá no leitinho, tá na música, me dá, tá no danoninho, né? E Jesus tem para nós uma comida sólida. Uma comida, como ele disse para Elias: ó, come essa comida que você vai andar 40 dias e 40 noites. Né? Então, a comida é a palavra do Senhor. Ele é nosso alimento, que nos sustenta, que nos fortalece. Igual você falou do experimentar. Mesmo que aqui tem uma água, mas se tivesse um suco, você tomaria o suco e falaria: nossa, Lúcia, esse suco tá tão gostoso. Mas se eu não experimentar, como eu vou saber que sabor tem o suco? Pode descrever de uma maneira mais perfeita possível. Você não vai saber nunca. É isso que Deus quer de nós, que nós o experimentemos. Exato. Né? E sermos amigos de Deus. A Bíblia diz assim: antes eu te chamava de servo, mas agora eu te chamo de amigo. O amigo é um confidente. O amigo é que você abre o coração para ele. Quando você é servo, escravo, você não consegue chegar no patrão e falar. Mas quando você é amigo de Deus, você tem acesso, você tem liberdade de falar para ele o teu jeitinho. Talvez você está nos ouvindo e falando: não sei nem falar com Deus, mas falar com Deus é igual a gente está aqui. É chamar ele: senta aqui, Jesus, eu quero falar como está o meu coração. Eu quero pôr para fora, eu quero extravasar tudo que está dentro de mim. E muitas vezes só da gente falar a gente é curado. Meu Deus, né? A mesa cura. Com certeza. Né? A mesa traz cura. E muitas vezes a gente vai só guardando. Guardando, vai chegar uma hora que você vai explodir. A gente esquece que Deus é um ser relacional e Ele quer que a gente se relacione também. Sim, é isso mesmo. Com Ele e com o próximo também, que é importante. Tem um louvor da harpa que fala: conta pra Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, Ele é o seu alívio, confia no Senhor. O que tu precisas, tome a tua cruz. O que tu precisas, conta para Jesus. Então você vai contar para Jesus. Vai contar as tuas dores, as tuas lutas, os teus anseios, os teus desejos, né? Ele já sabe, mas ele quer nos ouvir. Sim, né? E que você falou: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Então, como que eu vou agradar Ele? É tendo um relacionamento, é buscando, né? Vivendo a cada dia todas as promessas que Ele tem para cada uma de nós, para vocês que estão nos assistindo, né? Ele diz: pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não vão passar. Então, tudo que Jesus tem para nós não vai passar. Só vai terminar quando Ele vier nos buscar, quando Ele nos chamar. Mas todos os dias nós temos a oportunidade de desfrutar de tantas coisas boas que Ele tem preparado para nós. Como tem, né? E o diabo, igual eu e a Dani, tem falado muito sobre isso. O diabo, ele tem tentado de várias maneiras tirar o nosso foco da contemplação. Sim. Né? De contemplar o simples, o ordinário, Sim. né? E a gente vê que esse mundo, ele quer nos bombardear de informações, né? De comparatismo, ele fica comparando com o outro que tem, que não tem, para tentar fazer com que a gente seja pessoas ingratas sempre. Sim. Que nunca tá É bem tipo que a grama do vizinho é mais verde, né? Nunca tá bom do jeito que tá, para mim, preciso sempre de algo mais, e a gente esquece de contemplar aquilo que o Senhor já criou, já nos deu, já está disponível para nós, né? Então, assim, como é importante a contemplação, né? Quando a gente caminha, vez ou outra aqui na frente, né? Tem essa vegetação e tudo, e aí a gente começa a contemplar, né? Se esvaziar e contemplar aquilo que o Senhor fez, como que a gente fica mais
aguçar os nossos ouvidos espirituais para ouvir aquilo que ele tem para falar. O Augusto Cury tem um livro que chama Contemplando o Belo. Então você vai contemplar o belo, né? A gente que é mulher, a gente é assim mesmo. Você vê uma flor, vê um pássaro, a gente é mais emotiva, né? Mas é contemplar mesmo a obra do Criador. E você falou uma coisa muito interessante, é não se comparar. Não se comparar. Porque a comparação tem matado muitas pessoas, né? As pessoas, elas veem aquilo, talvez nem aquilo lá que elas estão vendo realmente. Eu conheço pessoas que foi viajar para Paris, foi tirar foto do casamento lá e hoje não estão mais casados. Então nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que a internet nos mostra. Muitas vezes a gente vai ficando frustrada. Por que a Maria tem, eu não tenho? Por que o João tem, eu não tenho? Isso é um problema, assim, nossa, crônico da sociedade. E eu falo que essa questão da depressão, da ansiedade, tá tudo ligado a isso. Tudo. A você contemplar, sempre assim, não, mas eu não tenho, eu preciso daquilo para ser feliz. Aí depois você conquista, não, mas agora eu preciso daquilo outro. E aí nunca tá satisfeito, Baseia-se nunca tá feliz. naquilo que ainda não tem, né? Baseia-se naquilo que ainda não tem e não agradece aquilo que já tem. Agradece. Pelo um simples prato de comida, já colocar teus filhos ali para a gente já ensinar a criança já agradecer. A gente mesmo ser grato, né? E aí Deus vem com os mimos dele, ele nos surpreende. Quantas coisas Deus já fez para nós que a gente nem esperava. Mas é porque você está ali agradando esse Deus tão maravilhoso, um Deus tão bom. E ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. De coisas tão pequenininhas. Coisas grandes ele pode fazer? Claro que ele pode. Mas quando ele se preocupa com uma coisa tão pequena, aí você vê o zelo, o cuidado dele sobre a nossa vida, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, né? Então vale muito a pena servir esse Deus. E uma coisa assim que eu quero compartilhar, igual no início você falou sobre o meu pai, a minha palavra para Deus, para esse Deus tão bom, é uma só. É de gratidão. Aí você pode falar, mas não, você está grata porque seu pai partiu? Não. Eu estou grata pelo que Deus fez na vida do meu pai. Né? Eu sempre orei por ele, por salvação. E eu dizia, Senhor, salva o meu pai. E eu brincava assim, nem que for nos 45 do segundo tempo. Mas Deus fez além, foi para a prorrogação e para os pênaltis. Eita, nós. Então, assim, a minha palavra para o Senhor é de gratidão, pela bondade dele ter alcançado a vida do meu pai. Né? O meu pai, ele, entre aspas, ele era um escravo das trevas, ele não conhecia Jesus, mas através do nosso ato de amor, ele e minha mãe eram separados, aí ele ficou doente, onde que ele foi ficar? Lá na casa da minha mãe para a gente cuidar dele, e ele pôde ver o amor de Deus sobre a vida dele, ele ficou constrangido, e ele se rendeu aos pés do Senhor. Então, a minha palavra nesse podcast para o Senhor é de obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado porque a tua bondade alcançou a vida do meu pai. Obrigado porque o meu pai, um dia eu vou encontrar ele. Obrigado porque o Senhor resgatou ele. Tirou ele das trevas e colocou ele para a maravilhosa luz. Então, é o salmista Davi diz, o que eu posso dar a esse Deus por esse benefício tão grande que ele fez? Ele fez na minha família, como ele fez na casa de Zaqueu. Ele disse, olha, desce depressa dessa árvore, Zaqueu, porque hoje eu vou pousar na sua casa. Ele diz, hoje houve salvação na tua casa. Então, e a palavra de Deus nos diz também, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Se você está passando por isso que eu passei, né? Mas será que para o fulano tem jeito? Não, tem jeito para todos. Enquanto há vida, há esperança. Então, a minha palavra para o Senhor em relação ao que ele fez na vida do meu pai é uma só. Gratidão por essa bondade tão ímpar ter alcançado o meu pai. E já fica aí, né, para todo mundo, esse exemplo, né? Ore por a pessoa que você ama, pela sua família, não importa se está no pecado, Verdade. Não importa em que situação essa pessoa esteja, o quanto ela errou com você, o quanto ela te magoou, o quanto ela te feriu, não importa, você também feriu Deus, e ele perdoou a gente de uma maneira extraordinária. Deus poderia ter simplesmente eliminado todo o ser humano e feito tudo de novo, mas ele resolveu reformular a rota. Sim. E para salvar a mim e você, que não somos pecadores e não somos dignos de absolutamente nada, nenhuma gota de sangue dele. Mas aquela gota de sangue valeu para todos nós, inclusive essa pessoa que te feriu. Ore por ela, perdoe ela. Verdade. Não se canse de declarar que Jesus vai salvar a vida dela. Amém. Semeie na vida dessa pessoa. Você vai receber muito mais nessa vida e na vindoura. Pode ter certeza disso. Deus é justo. Ele está vendo o que você está fazendo.
mas não deixe de semear na vida da pessoa que você ama, de um familiar, de qualquer pessoa que seja. E não importa o que ela tenha feito, ou o que está fazendo agora. Ore e declare que Deus pode salvar a vida dela e vai salvar, como fez o pai. E a bondade do Senhor foi tão grande na minha família que há uns 25 dias atrás, o meu pai pediu perdão para o meu irmão. O meu irmão estava bebendo, a partir daquele dia ele não bebeu mais. Olha como você falou do perdão. Uma bondade do Senhor entrou em cena na minha família. É necessário, né? Liberta. É uma reação em cadeia. Sim. Todos são abençoados. Todos. E todos são libertos também, porque a gente sabe que uma mágoa, né, que não é um liberado do perdão, sim, é uma raiz de amargura. Vai te arrastar pro resto da sua vida, vai te travar em todas as áreas, então libere isso logo. Verdade. Né? Seja livre, pelo amor de Deus. Seja livre. E Mari e Dani, lembrando também da bondade do Senhor, mais ou menos como diz, direto do túnel do tempo, né, mas eu não esqueço. Eu trabalhava numa loja de celulares, há uns 20 anos atrás, o Vinícius não era nem nascido, e naquela época, eu lembro como se fosse hoje, tinha um aparelhinho desse tamanhozinho, mais ou menos, ele chamava Vulcan, da Motorola. Cada caixa daquela tinha, cada caixa que vinha tinha 5 aparelhos. Cada aparelho, há 20 anos atrás, custava R$ 999. Se hoje R$ 999 já é dinheiro, imagina há 20 anos atrás. E a loja estava cheia e chegou o rapaz para entregar a mercadoria. E naquela correria eu peguei a nota fiscal lá da entrega e eu assinei como se eu tivesse recebido. Eu assinei. E o rapaz, naquela correria, não foi no carro buscar a caixa, foi embora. Quando a loja esvaziou, que eu olhei, cadê a caixa dos celulares? Então, mais ou menos uns R$ 5.000 há 20 anos atrás, se hoje é dinheiro. Aí eu comecei a orar. Deus, em nome de Jesus, Senhor, traz esse rapaz de volta, porque ele passava aqui em Penápolis, de Penápolis ele já ia para outras cidades. Meu Deus. E eu falei, meu Deus, eu vou ter que pagar esses 5.000, da onde eu vou tirar isso? Eu comecei a orar naquela loja, clamar ao Senhor, e eu pude ver a bondade do Senhor. De repente, ele voltou, falou assim, olha, a caixa de celular estava no banco, eu vim trazer. Aí eu comecei a agradecer a Deus, Senhor, obrigado pela tua bondade, pelo teu amor. Sabe o que ele falou para mim? Eu sou desviado, viu? Ali, então, quer dizer, eu já pude evangelizá-lo, mas eu vi, assim, a bondade do Senhor. Na hora que eu falei da bondade, Deus foi trazendo, então eu marquei aqui. Há 20 anos atrás, mais ou menos, eu ia ter que desembolsar uma coisa que eu não tinha, uns 5.000. Se hoje é dinheiro, 5.000, imagina naquela época. Então eu vi a bondade de Deus. Então, nada para o Senhor é impossível. Então eu pude ali glorificar o Senhor, falar, Senhor, obrigado pela tua fidelidade, pela tua bondade, Senhor, pode deixar. Pela tua bondade, aquela caixa voltou e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. Então vale a pena servir esse Deus que cuida de detalhes tão pequenos. Né? Ele é muito maravilhoso, né, Lu? Sim. Ele é de detalhes. É um Deus de detalhes. O que parece que pra gente é algo tão assim pouco, né? Ele tá observando e ele sabe que é importante pra gente. Não sim. É, né? E ele tá cuidando de cada detalhe, até aquele que você nem imagina, ele tá cuidando. Sim. Ele é minucioso e ele é detalhista, né? Muitas vezes a gente pede algo para o Senhor e ele quer os nossos detalhes. Ah, Senhor, eu quero comprar uma caneca, mas eu quero uma amarela. Ah, Senhor, eu quero uma caneca. Deixa aleatório. Isso daí está mostrando que você abre o seu coração para um Deus que pode fazer. Ele é o nosso Pai, né? A Bíblia fala, se nós, sendo maus, nossos filhos nos pedem pão, nós vamos dar uma cobra, uma pedra, um escorpião? Não. Nós, sendo maus, nós queremos dar coisas boas. Imagina o nosso Pai Celestial. É verdade. Que é 100% bom, né? Sim. E uma outra coisa boa que Deus fez na minha vida foi o meu marido, né? Não posso deixar de falar que eu fui casada a primeira vez, meu primeiro marido faleceu, e aí quando eu já não tinha mais esperança, né? Deus me presenteou com o Emerson. Ele é perfeito? Não. Eu brinco lá em casa com ele assim, ô Emerson, sabe o Cláudio Duarte, o que ele fala? Já pensou em divórcio? Divórcio não, mas assassinato. Toda hora. Mas eu pude ver assim a bondade do Senhor me presenteando com meu marido, porque ele é um presente de Deus para mim. Ele, meus filhos, então eu falei para Mari, existe família perfeita? Não, eu falei, a minha não é, mas a minha família é feliz. Por mais defeitos que nós temos, que você tem, eu queria ter a família do fulano, eu queria ter nascido na família do Beltrano. Não, Deus colocou você nessa família, para que você cresça e dê frutos, e que através de tudo que Deus tem feito na sua vida,
Eu imagino quantas pessoas já passaram nessa mesa, quantas experiências vocês já aprenderam aqui, quantas coisas vocês já vivenciaram, quantas coisas vocês também ofertaram, vocês deram de dentro de vocês, através do quê? Da bondade do Senhor. Então, que nós possamos ser gratos, né? Tem uma canção que fala, eu sou grato por tudo o que tenho, tenho amigo, família, muitos irmãos. Então, ser grato ao Senhor, né? A gratidão é a memória do nosso coração. Então, vale a pena servir esse Deus de bondade. Vale a pena, né? Então, a bondade vai sempre estar nos alcançando, correndo atrás de cada uma de nós, de vocês que estão aí nos assistindo. Graças né? a Deus por isso, né, Lu? Verdade. Nossa, que bênção, Lu. Meu Deus do céu. Não dá nem pra gente ficar conversando aqui, falando da bondade do De Senhor, Deus. né? Vale bondade muito a do pena, Senhor. né? E a gente já deixa para você fazer esse exercício de agradecimento ao Senhor, quanto Sim. ele tem sido bom na sua vida. Ah, Mari, mas eu não vejo nada, só está acontecendo desgraceiro. Não, para. Tem bênçãos. Para, respira, se desconecta do mundo externo, que muito Verdade. provavelmente é um mundo bem artificial, porque o nosso mundo real não está aparecendo ali. E faça uma conexão com o Senhor. Comece a lembrar, ele vai trazer a memória. Sim. Ele vai trazer a memória de você, aquilo que ele já fez na tua vida. Verdade. Comece a agradecer ao Senhor. Agradece pelo simples fato de você estar aí, ó. Teu pulmão tá enchendo, Sim. inflando com ar aí, automaticamente. Você não precisa de um aparelho. Verdade. Teu coração tá batendo, você não precisa colocar. Isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Já é a graça e a bondade do Senhor sobre a sua vida. Então vamos ser gratos, né, Lu? Amém. Vamos ser gratos a cada dia. Lu, vamos deixar para você fazer as considerações finais, seus agradecimentos. Sim. Nós já falando de gratidão, né? Então, eu quero finalizar agradecendo, né, a Deus em primeiro lugar, a Ele toda a honra, toda a glória, Ele que preparou essa noite para nós estarmos aqui nesse ambiente tão gostoso, nesse ambiente que é um ambiente profético. Eu declaro e profetizo na vida de vocês, sobre as vidas que vão entrar aqui, que através dessa tela vai alcançar tantas vidas, vai trazer cura, vai trazer libertação, vai trazer paz. Muitos só através da voz de vocês vão alcançar paz, das vidas que vão vir aqui, né? E agradecer a vocês por esse convite, né? É uma honra, que alegria estar aqui com vocês, né? Na mesa podcast com essa caneca maravilhosa, achei linda, né? Então, agradecer, né? Agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, né? Agradecer do fundo do meu coração por mais um dia estar aqui, né? Acordada, viva, contemplando tudo que Deus já fez, está fazendo e fará, tanto na sua vida, Mari, quanto na vida da Dani, quanto nesse projeto que eu sei que antes de nascer no coração de vocês, nasceu no coração do Senhor, né? Amém. Na mesa tem aquela canção, a tua mesa cura, e traz cura mesmo, cura emocional, cura física, cura no casamento, cura familiar, então é isso. E se eu não parar, eu vou parar de falar mais, né? Mas que bênção. É bênção demais. Não, eu fiquei, assim, de verdade, impactada. Depois que eu fiz o convite, sabe quando você faz aquele convite, né? Queimar a roupa, depois você pensa, nossa, isso não é o momento de fazer um convite desse, né? Sim. E aí, depois, na hora que ela respondeu sim, eu fiquei impactada. Então, eu dou graças a Deus pela sua vida, por você ter esse encargo, né? Esse amor pela obra do Senhor tão, assim, tão forte, né? Sim. Falar, não importa o que eu tô passando, vamos deixar o sofrimento de lado, porque o Senhor é minha prioridade. Isso é incrível. E eu dou graças a Deus pela sua vida, pelo exemplo de mulher que você é. Você e o Emerson, assim, né? Eu nunca falei com o Madeira, eu falei assim, não sabe, eu sou sua fã. Mas é verdade, porque eu sempre vejo você e o Emerson, sempre vi como um casal que, meu Deus do céu, como estão rendidos ali aos pés do Senhor, sempre buscando, sempre, independente do que está acontecendo, vocês estão ali, ó, estão ali. Então, isso é muito bonito de ver, sabe? Que é muito raro também de ver, né? Os casais nesse empenho todo. E que Deus capacite vocês. Amém, eu e que vocês recebo. vão além. Em nome de Jesus, eu tomo posse, eu recebo. Amém. Amém, Dani? Amém, Dani? Amém. Isso aí. Bom, gente, e a Lu também, ela tá aqui representando o Parque Aquático Lanches. Isso mesmo. O melhor lanche da cidade, hein? É top. Como uma máquina de lanche. Semana que vem a gente vai ter o sorteio dos prêmios que a gente tá sorteando lá, que tá lá no Instagram, que você muito provavelmente já deve ter ido lá, né? Sim. Já marcado o pessoal, curtido, seguido as páginas, né? Viu a publicação, aproveita, né? A benção tá aí na tua porta. Verdade. Você tá aí mancando. Então, o Parque Aquático Lanches vai dar
2 x-saladas. Eita, Glória. Então, Top. 2 Eu queria pessoas tanto vão ganhar um. Ah ganhar. lá, quem sabe, Dani? 2 Ai, pessoas não vão vou poder, ganhar, Não pode, gente. né? Vou falar que é marmelada. Então, Eu amo demais, pessoal, é maravilhoso lá. Além do parque aquático também, a gente tem a Agape. Depois a gente Sim. vai colocar lá Roupas top. isso, a arte da camiseta que vai Sim. ficar linda. Já até encomendei a minha, né, Dani? Porque É eu verdade. vou querer mandar aquela também. Fica Ficou maravilhosa. linda a arte, gente. Espetacular. Vocês vão Sim. ver. Ficou top. Temos também a pizzaria Santini, que vai estar dando uma pizza de calabresa. Que delícia. Uma coisa de 2 litros. Nossa, que... Não participa lá. Vou participar, eu amo Gente, pizza. Comenta lá, céu. comentar, repostar no story e E assistir compartilhar, a live. né? Seguir E seguir os perfis lá, Sim. que é os patrocinadores. Ó, tô Não, dentro. facinho, qualquer Se eu ganhar, não parte vai deles. ser marmelada, hein? É muito fácil. O ateliê gelateria, gente, nesse Nossa, calorão, que delícia. 500 ml de gelato. Meu Deus pai, do céu, que bênção. pra tomar. Você Bênção. escolhe o sabor do dia que você quiser. Gente, tem. Olha, não, fala assim. Tem bondade melhor que Ah, essa? é. Só de Deus. Não, é só você fazer a sua parte, queridão. É verdade. Tem a Perfect Estética de Motos, minha e do meu esposo. Ó, que Ele vai estar top. doando também aí uma limpeza de moto para sua moto ficar cada vez mais linda. Verdade. Não, e a moto nasce de novo, viu? É. Nasce O de João novo. foi lá hoje, aí ele viu a moto lá, né? Antes ele tinha viu antes, depois ele chegou e falou, de quem que é essa moto aí? Ah, nem Parece que conheceu. pintou, Ah, mano. você viu, né? Nem Tirou da conheci. esperta Ah lá. na hora. É, Glória a Deus. Exatamente. É bem Isso, pessoal. Então, assim, falei todos, Dani. A Perfect, Sim, a Santini, sim. a Parque Aquático, a Água Gelato. Ateliê. Isso. Você vê que é Gente, tantas não bênçãos. esquece. Lembrei do louvor. Quantas bênçãos, quantas são. É muita bênção, gente. De assistir a live, viu? Pra você, não adianta Isso. você fazer todas as regrinhas lá. E no dia da semana que vem, na quinta-feira, não assistir a live, você tem que assistir a A live. Kátia vai estar com a gente aqui na live. Olha que legal. Vai Então, ser top. Participa da live também, pessoal. Então, ó, tem essa semana ainda pra vocês estarem lá comentando o máximo. Dá tempo. Aproveita a bênção, gente. Sim. E já curtiu também essa publicação, esse vídeo, já Sim, comentou, já compartilhou, enviou um monte de comentou, amigos. coisa, né? Porque se você foi abençoado, você tem que abençoar outras pessoas. Amém. Então, dispara pro máximo de gente aí, pessoal. É bênção, hein? E é isso aí. Então agora nós vamos pegar a nossa caneca Caneca. aqui e vamos brindar com você, porque você esteve com a gente mais um episódio. Então que Deus abençoe a sua vida, a Glória a sua Deus. família. E Amém. não esqueça de ser grato. Amém. Muito obrigada por mais episódio do nosso podcast. Na mesa. Glória a Deus. Glória.